tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver a questão 161 do Enem de 2021, do caderno rosa. Eu vou ler o enunciado. Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. E aí você tem a tabela da faixa etária, dos entrevistados e o percentual que ela ocupa do total. Continuando. Os valores de x e y do quadro são, respectivamente, iguais a... E aí você tem os itens. Então vamos analisar cada faixa etária para a gente obter algumas informações. Primeiramente, a faixa de 10 a 24 anos. Para calcularmos a média diária de leitura dentro desse grupo, a gente tem que pegar todas as respostas referentes à quantidade de minutos que a pessoa respondeu que lê por dia, somar todas elas e dividir pelo número de pessoas que fizeram a entrevista dentro dessa faixa etária. E aí a gente vai obter essa média. Então a média, que eu vou chamar de M1, é igual a essa soma, que eu vou chamar de S1, que é essa soma de todas as quantidades de minutos que as pessoas responderam, E o N1 é a quantidade de pessoas entre 10 a 24 anos. Se a gente divide essas duas coisas, a gente tem a média. Pela tabela, ele diz que o percentual de entrevistados entre 10 a 24 anos, o percentual é do total de entrevistados, Ele diz que esse percentual é X. Então ele não deu um número exato, esse total. Eu vou chamar esse número total de N maiúsculo. E não vou substituir, já que ele não deu um número exato, mais de 5.000 pessoas, ele não deu um número exato. Para as nossas contas, a gente vai acabar nem precisando dele, desse número. Então a gente vai colocar esse número total como N. Visto que a gente tem na tabela que o percentual de entrevistados é X, então o número total de entrevistados entre 10 a 24 anos vai ser justamente X vezes N. No caso, eu estou usando a versão do percentual, a versão decimal, na forma decimal. Por exemplo, se for 70%, eu posso usar 0,70. Se eu multiplicar 0,70 vezes N, aí eu vou ter a quantidade que eu quero, Então, X vezes N aqui é o número total de entrevistados entre 10 e 24 anos. Resolvendo essa equação em S1, isolando S1 aqui, a gente vai obter que S1 é igual a M1x vezes N. Mas ele diz que a média que é M1 entre 10 a 24 anos é de 3 minutos. Então eu vou substituir aqui e meu S1 vai ser 3xN. Esse é o primeiro valor para a primeira faixa etária. Eu vou separar aqui, que eu vou usar lá no fim. Agora vamos para a faixa etária entre 24 e 60 anos. Nessa faixa etária, de novo, da mesma forma, a média vai ser a soma de todos os números de minutos que as pessoas entre 24 e 60 anos disseram que leem por dia, dividido pelo total dessas pessoas. Eu vou chamar essa média de M2, a soma desses números de minutos que elas responderam, de S2, e o número total de pessoas entre 24 a 60 anos de N2. Ele diz que o percentual aqui, nesse caso, é Y. Portanto, fazendo o mesmo processo anterior, a gente obtém que M2 é igual a S2 dividido para Y vezes N, onde N é o total de entrevistados. De novo, isolando em S2, na soma, a gente vai obter
M2 vezes Y vezes N. Mas aqui na questão ele diz que M2, que é a média diária dessa faixa etária, é de 5 minutos. Portanto, substituindo aí, a gente vai obter que S2 é igual a 5YN. Pois bem, agora vamos para a faixa etária de 60 anos para cima. Aqui eu vou chamar a média de M3, e ela vai ser dada pela soma, né, das respostas, do número de minutos que as pessoas responderam, né, que leem, de 60 anos para cima, né, dividido pelo total dessas pessoas. A mesma fórmula da média, né. Aqui no N3 ele diz que o percentual é X, que é o mesmo percentual da faixa etária de 10 a 24, né. Substituindo, a gente tem que M3 é igual a S3 sobre X vezes N. No que a gente obtém aqui que S3 é igual a M3 vezes X N. Ele diz aqui que a média entre os mais velhos, né, é de 12 minutos. O pessoal de 60 anos para cima lê bem mais que as outras faixas etárias, né, segundo a pesquisa. Substituindo aqui esse valor, a gente tem que S3 é igual a 12xN. Agora, com esses resultados aqui em mãos, eu posso calcular a minha média total, que está relacionada com esses três valores aqui que eu obtive. A minha média total nada mais é que todas essas três somas, que são as três faixas etárias analisadas, né, dividido pelo total. Né? A minha média aqui, usando a mesma relação, eu vou chamar de M, é igual a S1 mais S2 mais S3, que vai ser a soma de todas as respostas, né, que as pessoas deram, essas mais de 5.000 pessoas, dividido pelo número de pessoas, que é o N. Mas eu tenho aqui essas relações para S1, S2 e S3, onde eu posso substituir aqui nessa equação. Substituindo nessa equação de M, a gente tem que a nossa média é 3xn mais 5yn mais 12xn dividido para n. Pois bem, mas ele fala no começo da questão que essa média total, né, que é a média de todos os entrevistados, é de 6 minutos do dia de cada pessoa. Essa é a média considerando todas as três faixas etárias, né, que é justamente o que eu estou calculando agora. Então a gente pode substituir esse m por 6. E a gente pode cancelar esse n de cima com o de baixo, né? Por isso que eu disse que nem precisava substituir, né, o número de pessoas, não precisava nem saber qual é o número total de pessoas. Substituindo aqui, a gente o m por 6 e fazendo essas simplificações todas, né? Agora a gente vai cortar o n, eu vou dividir tudo para 5 e obter essa relação final aqui, só fazendo essas contas, né? Só fazendo conta básica. 3x mais y é igual a 1,2. Esse era o resultado que a gente queria desde o começo. Agora eu vou obter uma outra equação a partir do quê? Do percentual total. Eu sei que se eu somar o percentual das três faixas etárias, eu vou ter o percentual total, que é o quê? 100% ou 1. É outra forma de escrever a porcentagem. Somando aqui, a gente tem que 2x mais y é igual a 1. Agora, com isso, eu tenho um sistema de equações aqui para resolver. Tem um sisteminha de equações aqui. E para resolver, eu vou simplesmente subtrair uma equação pela outra. Eu vou subtrair a de baixo com a de cima, para já achar o x aqui de cara. X é igual a 0,2. Eu só subtrair a equação de baixo com a de cima. Você vai cancelar os y e vai ficar só o x embaixo. E no lado direito, 1,2 menos 1, que dá 0,2. Então, x é igual a 0,2, que é igual a 20%. Então, aqui de cara, a gente já pode excluir os itens A, B e E, ficando só com os itens C e D. A gente usando um pouquinho de lógica, né, a gente já sabe que é o item C o correto. Por quê? Se você tem que o percentual a partir de 60 anos é 20%, e o de 10 a 24 também é 20%, né? X e X, subtraindo de 100, você vai ter o quê? 60% sobrando. Então, é 20 e 60, né? Mas a gente pode obter esse resultado simplesmente substituindo x, que é igual a 0,2, na nossa equação aqui, uma dessas equações, né?
Eu vou substituir aqui no caso, na equação 2x mais y igual a 1. Substituindo 0,2, né, a gente obtém aqui o y, que é igual justamente a 0,6, ou 60%. E esse aqui é o nosso resultado que a gente queria, né? Os percentuais. X é igual a 20% e y é igual a 60%, que é a resposta do item C, que é a resposta correta da nossa questão. Portanto, é só isso, né? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.